Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de ler alguns versículos aqui em Salmo, capítulo 81, com você. Salmo, capítulo 81, a partir do verso 11. Diz assim: Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Aqui o salmista está falando com o povo de Israel. Né? E você fala assim, mas o que isso tem a ver com a igreja? Gálatas capítulo 3, verso 29 diz que e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros, de acordo com a promessa. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você faz parte do Israel celestial, o Israel de Deus. Você também faz parte do povo de Deus. Então essa palavra, ela se aplica à nossa vida, ela se aplica à igreja. E eu posso ler essas palavras e eu posso sentir aqui a dor no coração de Deus em dizer, mas o meu povo não me quis escutar a voz. A igreja não me atendeu. Deus ele tem falado. Deus ele tem mostrado. Deus ele tem chamado, mas a igreja tapa os ouvidos. A igreja, ela está tão intertida com as coisas desse mundo que ela não consegue ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus é preciso aquietar. É preciso pararmos o que nós estamos fazendo. E Deus continua falando, ó. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. A igreja tem andado na teimosia do seu coração. A igreja ela tem seguido os seus próprios conselhos. E você vê muitas vezes o irmão falar assim, mas eu não concordo com isso. Mas isso aqui para mim não está certo. Mas a palavra de hoje eu não sei se é bem assim. Se veio de Deus, quem é você para concordar ou discordar? Se Deus está falando, cabe a mim e cabe a você escutar a voz de Deus e aceitar como sendo de Deus. Se está na palavra, é de Deus. Se a palavra fala, é de Deus. A palavra, por si só, já fala que é a palavra de Deus. E quando nós escutamos a voz de Deus, sabe quem é que está falando com a gente? João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Quem foi que estava lá no início com Deus? Quem é aquele que é Deus, mas que esvaziou da sua glória e veio aqui em forma de homem e se fez carne? A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela fala do Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. E Jesus Cristo ele tem falado com a igreja. Mas a igreja está tampando os ouvidos. E aí Deus está falando aqui no versículo 13, ele diz assim, esse que Deus fala, eu posso sentir a dor no coração dele. Se o meu povo me escutasse.
se a igreja andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhes abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Sabe por que que a igreja ela é tão afrontada por Satanás? Sabe por que que Satanás ele esbofeteia a cara da igreja? Sabe por que que Satanás ele entra dentro de uma igreja e faz uma desordem e coloca um contra o outro e bagunça o culto? E você fala, mas não está fluindo, não está fluindo. O que está acontecendo? O que está acontecendo é porque você deu lugar ao diabo. Ele está agindo mais do que o Espírito Santo. É por isso que não está fluindo. E Deus está falando, se o meu povo me ouvisse. Se o meu povo parasse para ouvir a minha voz, eu ia acabar com essa ação do inimigo. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Libertação e cura. Por que a igreja ainda não é totalmente liberta? Por que que Satanás ainda age na igreja? Por quê? Porque eu e você não estamos ouvindo a voz de Deus. Santifica, ore, jejue, leia a palavra, busque o verdadeiro avivamento, aquele que vem de dentro, a vida. Quem é a vida? O Senhor Jesus Cristo. Se alimente dele. Se alimente do Senhor Jesus Cristo. Aqui o Senhor Jesus Cristo. Está aqui, ó, a palavra de Deus. Se nós entendermos isso, ouvirmos a voz de Deus, deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, abrirmos mão da nossa vida. A Bíblia diz, aquele que negar-se a si mesmo, negar a sua vontade. O ser humano, a carne, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer orar, ela não quer ficar de joelho diante de Deus, ela não quer jejuar. A carne não quer isso. E é preciso, né? Paulo diz, eu preciso mortificar a minha carne e levar ela à força para obedecer a Deus. Porque o homem natural, ele não quer. Ninguém quer ficar sem comer. Ninguém, em sã consciência, quer jejuar. Mas é preciso você fazer isso para você mortificar a sua carne. É preciso você orar. Mas eu não consigo orar, mas ore. Se prostre diante de Deus. Se você não consegue falar nada, chore. Pede para Deus. Busque a Deus. De verdade, aquele que buscar de coração, né? Salmo capítulo 51 e 17 diz o seguinte: o verdadeiro e aceitável sacrifício a Deus é um coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Se você chegar diante de Deus e derramar o seu coração e se quebrantar diante dele, ele nunca vai rejeitar. A palavra dele diz, jamais será desprezado por Deus. Se a igreja entender, se eu entender que se eu me prostrar diante de Deus, ele vai fazer a obra dele na minha vida, ele vai me libertar, ele vai me curar, sabe qual vai ser o resultado disso? Está no versículo 16. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus, ele tem tantas bênçãos para nos dar. A Bíblia diz que em Cristo nós temos toda sorte de bênçãos espirituais e Deus está ali pronto para abençoar. Só que nós não queremos. Nós queremos aquilo que é terreno. Nós damos mais lugar à carne do que lugar ao Espírito Santo de Deus. E se eu estou salvo, tá bom, chega. O Espírito Santo fica ali.
A hora que eu estou triste, que eu estou com doença, que eu estou passando por alguma dificuldade, eu busco Ele. Quando eu estou tudo bem, não, deixa aqui. Deixa que eu vivo minha vida. E você vai passando os anos, você vai vivendo, e você vai envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. E quando você morrer e chegar diante de Deus, a sua vida aqui foi em vão. É preciso nós olharmos para Deus e entendermos que Ele está falando com nós, está falando comigo. É preciso eu escutar a voz de Deus, entender que Ele quer sarar, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer agir, mas depende de mim e de você buscarmos ouvir a voz de Deus. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.